a série de exposição no livro de Juízes e hoje estaremos meditando dos versos 7 ao verso 31 do capítulo 3. Juízes capítulo 3, verso 7 em diante, que diz a palavra do Senhor. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos balins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim, 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes e de comprimento de um côvado, cingiu debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que trouxera e saiu com ele. Porém voltou do ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gigal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos que lhe assistiam saíram de suas presenças. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e por não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abrira a porta da sala, tomaram a chave e abriram, e eis que seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Amém? Feche seus olhos e vamos curvar nossas cabeças nesse momento mais uma vez.
Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos para te exaltar, para bendizer e glorificar o teu santo e poderoso nome. Eu quero te pedir de uma forma especial que o Senhor venha iluminar a minha mente para que a tua palavra seja exposta com fidelidade. Prepara os nossos corações para ouvir a tua voz. Que o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações para promover arrependimento, consolo, conforto e para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler esta porção das Escrituras, que possuem características muito peculiares, adstritas ao livro de Juízes, que por diversas vezes traz advertências como encorajamentos para a nossa caminhada com o Senhor. É interessante que ao estudarmos o livro de Juízes, constatamos um gritante contraste com os últimos capítulos do livro de Josué, onde se vê a nação de Israel descansando da guerra e desfrutando das riquezas que Deus lhe havia dado por promessa na terra prometida. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, que começamos a meditar há 2 domingos, nós percebemos que Israel estava sofrendo diversas invasões, escravidão, jugo, pobreza, estava passando por uma guerra civil. Tudo isso pelo fato da nação de Israel ter se degenerado rapidamente, depois que uma nova geração assumiu a liderança. Geração essa a qual não conhecia Josué e também não conhecia o Deus ao qual Josué havia servido, como vimos no domingo passado. E nós não podemos perder de vista que o povo de Israel, eles eram detentores de responsabilidades que o próprio Senhor havia imposto a Israel, responsabilidades estas que estão registradas no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, que traz princípios eternos para todo o povo de Deus. E dentre eles estava o dever de amar ao Senhor como o único Deus verdadeiro, de ensinar aos filhos a lei de Deus, transmitir aquele conhecimento pelo qual eles haviam recebido. Também se fala acerca da demonstração da gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Também fala e exorta para que eles se separem da adoração dos deuses pagãos da terra de Canaã. Infelizmente, a geração nova fracassou completamente com as suas responsabilidades. E eles preferiram experimentar a idolatria. Eles preferiram se envolver no culto das nações ímpias. Como consequência, Israel se afundou numa calamidade moral, espiritual e política. O livro de Juízes, ele é o registro inspirado do fracasso de Israel e a fidelidade de Deus com o povo da aliança. Nós podemos observar em todo o percorrer da revelação progressiva de Deus no livro de Juízes. É interessante que Deus livrou o seu povo levantando juízes que derrotaram os inimigos e que libertaram Israel
em diversos ciclos ocorridos na história da redenção. E a palavra hebraica traduzida para juízo, para julgamento, significa, na sua essência, salvar, resgatar. Ou seja, os juízes eles foram libertadores, que conquistaram grandes vitórias militares com a ajuda e a mão poderosa do Senhor. Porém, também foram líderes que ajudaram o povo a resolver muitas disputas civis. Os juízes vieram das mais diversas tribos e atuavam com uma circunscrição a nível local, não nacional, sendo que em alguns casos o mandado de um juiz foi concomitante a de outros. Nós podemos perceber ao decorrer da exposição. Mas nós podemos ver a bondade, a misericórdia e a mão de Deus livrando o seu povo. A narrativa que temos aqui, ela mostra o espelho de ciclos que Israel viveu durante o período dos juízes. Nós observamos um povo que apostatou, como consequência foi disciplinado por meio da opressão de povos estranhos, de povos ímpios, que foram usados pelo próprio Deus para disciplinar o povo da aliança. E como esse ciclo, após essa disciplina, o povo clama ao Senhor. E Deus, agindo com graça e misericórdia, ouve o clamor, levanta um juiz, liberta o povo. E como consequência, o povo novamente se rebela contra Deus e se inicia um novo ciclo. É interessante, meus amados irmãos, que Israel, ele não confiou que Deus transformaria os povos ao seu redor. De modo que foi a influência dos deuses pagãos que transformaram os israelitas, levando-os a fazer absolutamente tudo o que Moisés havia dito que não era para ser feito. É interessante, meus irmãos, que a nossa natureza pecaminosa, ela é tendenciosa a nos direcionar para absolutamente tudo que desagrada e viola a lei do Senhor. E existe uma grande verdade nas nossas vidas. Ou nós somos agentes influenciadores, ou certamente seremos influenciados pelo meio ao qual estamos inseridos. E eu quero refletir com a igreja do Senhor com muita sinceridade. De fato, como cristãos, nós estamos influenciando mais o meio ao qual Deus tem nos colocado? Ou as influências do mundo, da secularização, têm tomado e governado os nossos corações? Os homens israelitas tomaram esposas pagãs e as mulheres se casaram com homens pagãos. Eles abraçaram o casamento misto que havia sido proibido. E aos poucos eles tornaram-se idólatras. Eles passaram a adorar os deuses dos ímpios. E meus amados irmãos, a secularização, ela começa a agir nos nossos corações de uma forma muito sutil. Nós começamos a relativizar princípios da verdade de Deus. Começamos a normatizar coisas que são abomináveis diante de Deus. Muitas vezes para sermos mais aceitos no contexto social em que estamos inseridos. Muitas vezes para não sermos taxados como fundamentalistas religiosos,
anti-intelectuais. E começamos a abrir a concessões e mais concessões. E começamos o nosso coração ser dominado por uma secularização e por valores que não são pertencentes ao reino de Deus. E assim ocorreu com o povo de Israel. E pode ocorrer com a minha e com a sua vida. E o texto fala que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e serviram a imagens de Baal e aos postes de Aserá. O texto é muito claro que o que eles faziam desagradavam ao Senhor. Eles livremente faziam as suas escolhas. Eles optavam por não praticar o bem, mas o que era mal diante de Deus. Eles não agiam por ignorância ou por desconhecimento da lei do Senhor, mas porque amavam mais os prazeres do mundo do que a sua fidelidade ao Senhor. Quando eu medito nisso, eu sou confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Que nos traz esta verdade para cada um de nós. Quando violamos a lei do Senhor, não é por desconhecimento. Quando violamos e transgredimos os preceitos do Senhor, é porque amamos mais os prazeres do mundo do que nos deleitarmos e obedecermos plenamente à lei de Deus. O texto diz que os filhos de Israel esqueceram do Senhor, seu Deus. Eles negligenciaram a existência pactual que Deus havia celebrado com eles. Eles não foram gratos pelas bênçãos recebidas, o que revela uma postura de autossuficiência, desprezando assim o Deus da aliança, que graciosamente e soberanamente havia alcançado aquele povo. Os filhos de Israel passaram a ofertar e a render cultos aos Balaíns e ao poste ídolo. Ao virar as costas ao Deus único e verdadeiro, eles passam e caem numa total e plena idolatria diante de falsos deuses. Eles estavam fazendo tudo absolutamente o contrário que Moisés havia ensinado. E como consequência disso, no verso 8, o texto é muito claro e diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Nós podemos parar e pensar: o que vem a ser a ira do Senhor? Porque na nossa concepção nós queremos associar a ira à nossa ira pecaminosa, a nossa ira impulsiva, a nossa ira egoísta. Mas como diz A.W. Pink, a ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado, porque este é a rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. E contra esta apostasia, Deus manifesta a sua ira, que não trata-se de um destempero, um desequilíbrio emocional, como muitas vezes nós somos tomados. A ira de Deus é uma ira santa, que repulsa, que não aceita a injustiça, que não aceita conviver com o mal.
A ira de Deus é uma demonstração clara e objetiva que o Deus do pacto, que conectou a si mesmo com o seu povo, não permitirá que o seu povo viva confortavelmente em infidelidade ao Senhor. É essa ira que o Senhor manifesta. Mas infelizmente, em vez de confiar em que Deus transformaria o povo ao redor, o povo de Deus tornou-se semelhante àquele povo. E como consequência, além da ira do Senhor, no verso 8, o texto diz ainda: e ele os entregou a Cusã-Risataim, o rei de Aram-Naharaim, e os israelitas serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Foi o próprio Deus que os entregou diante de uma nação ímpia. E os filhos de Israel os serviram, estiveram sob o seu jugo durante 8 anos. Charles Spurgeon certa vez disse acerca desse texto: Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. O pecado irá sempre destruí-lo ou trazer sobre ele a mão disciplinadora de Deus. O pecado nunca ficará impune. O pecado nunca terá neutralidade nas nossas vidas. Por mais que nós pensemos que está tudo normal, que está tudo ok, esta conta vai chegar. Mas após toda essa disciplina do Senhor, o que é que o povo faz? No verso 9 mostra que os israelitas pediram socorro ao Senhor. Que é interessante, meus irmãos, que os estudiosos do Novo Testamento, de forma praticamente unânime, afirmam que não existe uma demonstração evidente e concreta que de fato houve arrependimento pelos pecados. Quando eles clamaram pedindo ajuda ao Senhor. Mas o Senhor, ao atentar à situação de tristeza e miséria, demonstrando a sua graça e misericórdia, Ele concede ao povo do pacto um libertador. E o texto diz: e ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel. É interessante que é a mesma repetição da experiência que ocorreu em Êxodo. Em Êxodo 2:24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. É interessante, meus amados irmãos, que Deus ele permanece fiel à sua aliança. Ele não varia de acordo com as situações. Ele cumpre integralmente com seus eternos decretos, para que tudo convija para o seu plano e que Ele conduza tudo de forma soberana para o louvor da sua glória. Sendo dominado pelos seus opressores, os filhos de Israel, na dor, no sofrimento, eles clamam ao Senhor. E esse clamor foi como um grito de angústia, de desespero. E é interessante que aqueles que viraram as costas para Deus nos dias de bonança e fartura, agora voltam-se para o Senhor nos tempos de jugo estrangeiro e de escassez. Será que isso parece com alguns de nós nos nossos dias? E o interessante, meus amados irmãos, é que Deus, Ele responde o clamor do seu povo, enviando o libertador.
Ele levantou um libertador para salvá-lo, chamava-se Otoniel, filho de Quenaz, irmão mais novo de Caleb. É interessante que Timothy Kelly, ao falar isso, ele diz: até mesmo ao castigar o seu povo, Deus age com bondade. Ele manda sofrimento aos israelitas, não para lhes dar o troco, mas para redimi-los. Deus nos disciplina com um único objetivo: promover arrependimento e restauração nas nossas vidas e na nossa comunhão com o Senhor. E Deus ouviu o clamor, o gemido, e respondeu. Ele lembrou-se da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó, e providenciou um libertador para o seu povo. É interessante, meus irmãos, que Deus, Ele dá líderes ao seu povo. Não foi o libertador que se autodeclarou, que foi escolhido pelo povo, nem mesmo se autodenominou líder do povo. Foi o próprio Deus que levantou aquele homem. Diferentemente dos israelitas que se casaram com as cananeias, provocando a ira do Senhor, Otoniel casou-se dentro da comunidade pactual. Ele manteve-se em obediência aos preceitos do Senhor. Não é de se surpreender que foi o primeiro juiz de Israel e o padrão para todos os outros que haveriam de vir à sua esteira. O seu nome dizia Leão de Deus. Um homem que obedecia aos estatutos do Senhor. Nós podemos ver também ainda no verso 10, que é Deus que capacita os líderes do seu povo. Todo aquele que Deus levanta, Ele capacita. O verso diz: o Espírito do Senhor veio sobre Otoniel, e ele se tornou juiz de Israel. Ele foi capacitado pelo próprio Espírito Santo que veio sobre ele. Revela-se aqui pela primeira vez a dotação da força sobrenatural aos juízes de Israel. E é interessante que Otoniel, não libertou o povo confiando em sua própria força ou na sua estratégia militar, mas ele foi capacitado, direcionado pelo próprio Espírito de Deus para tomar as decisões e libertar o povo de Deus. Nós devemos aprender, meus amados irmãos, que não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, não é na carteirada, não é pelo diploma, pela influência, pelo poder aquisitivo ou social, mas pela capacitação, pela sabedoria, pelo discernimento do alto, que podemos tomar decisões acertadas, que estejam em conformidade com a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Nós devemos buscar sempre a sabedoria do alto. E nós podemos ver que é Deus quem dá a vitória ao seu povo por meio dos seus líderes. Ainda no verso 10 da parte B. E o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, tenha plena consciência que é fruto da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Baixe a sua bola, porque nada é proveniente de nós,
porque somos miseráveis pecadores, transgressores da lei de Deus, mas que fomos alcançados pelo grande libertador. Por isso hoje estamos aqui, exaltando e glorificando o Rei dos Reis. Deus não só responde o clamor do povo, mas Deus promove um tempo de paz. Verso 11 diz: e houve paz na terra durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. 40 anos de paz. Otoniel não apenas resgatou sua nação da escravidão, como também serviu ao seu povo como juiz durante anos. Isso significa que ele exerceu autoridade, cuidando daquele povo, julgando, orientando, guiando e promovendo a paz, promovendo o equilíbrio ao povo de Israel. É interessante que João Calvino diz que todas as vezes que Deus quer exercer juízo sobre uma nação, Ele constitui governantes ímpios, para que o povo possa sentir a injustiça e tudo aquilo que é diametralmente oposto aos valores do reino de Deus. Mas do verso 12 ao verso 31, o segundo bloco, esse texto é bastante grande, vamos tentar trabalhar de forma objetiva. O ciclo se reinicia. No verso 12 o texto diz: mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Você pode estar se perguntando, mas de novo, a mesma coisa. E eu meditando nessa palavra, orando ao Senhor, como me identificava com isso. Como era confrontado pelo Espírito. Porque todos nós temos lutas que caminhamos, perseveramos, achamos que estamos fortes o suficiente, e quando nos deparamos, transgredimos de novo. Quando achávamos que éramos fortes e suficientes por nós mesmos. A morte de Otiniel, ele encerrou um ciclo. E se inicia este novo ciclo. As inúmeras bênçãos de Deus ao povo da aliança não geraram mais uma vez sentimento de gratidão e obediência. Em vez do povo se voltar para Deus, eles se desviaram completamente do Senhor. Em vez de seguir o caminho de retidão, deliberadamente entregavam-se à prática do mal e adoravam a outros deuses. E muitas vezes, quando nós olhamos para isso, nós pensamos e refletimos, mas esse povo viu tanta coisa. Esse povo viu o Deus de Israel libertá-los da escravidão do Egito. Viu Deus manifestar-se de forma extraordinária para os resgatar do cativeiro. E mesmo assim, esse povo se rebela contra o Senhor. No verso 13, nós vamos ver que foi feita uma confederação de inimigos que se juntaram para oprimir Israel. Eglon era um tirano que havia enriquecido à custa de Israel ao longo dos últimos 18 anos. Sua opulência física simboliza a sua ganância.
a sua avidez por luxúria, pois era o resultado de um estilo de vida luxuoso e permissivo, possibilitado pela riqueza roubada do povo de Deus, do povo de Israel. E o texto fala que os israelitas tiveram 18 anos de sujeição e exploração humilhante, pagando ao rei Moabe pesados tributos. E mais uma vez o povo de Israel clama ao Senhor. No verso 15, acompanhe. Mas quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, Ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Mais uma vez, o povo se rebela contra o Senhor. Clama ao Senhor. E em vez de exercer juízo e condenação perpétua, o Deus triuno manifesta a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade e a sua disposição em perdoar o povo do pacto. É bem verdade que os ouvidos do Senhor sempre estão dispostos para ouvir o clamor do seu povo. Povo este que novamente havia se virado as costas, se voltado para o pecado. E louvado seja Deus pelo seu grande amor, meus amados irmãos. Porque os ouvidos do Senhor não estão surdos para ouvir, nem as suas mãos encolhidas para nos socorrer. Movidos pela eterna e infinita misericórdia, Deus mais uma vez ouve o clamor do povo, provendo para eles um poderoso livramento. De forma semelhante para mim e para você. Deus, Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir e responder ao nosso clamor. Isso deve gerar esperança nos nossos corações. Isso deve gerar confiança, alegria, em sabermos que temos um Deus que, apesar de quem somos, Ele está disposto a nos perdoar, a ouvir o nosso clamor e a intervir em nosso favor. E mais uma vez, meus amados, Deus suscita um libertador, Eude. O texto fala muitos detalhes, mas nós não temos tempo para trabalhar. Mas Eude era algo improvável dentro do contexto social daquele tempo. Ele era um homem canhoto, consequentemente ele não era qualificado para a guerra, pelo menos não nos padrões convencionais. O normal naquela época era o soldado ser destro, direito. Todos os equipamentos eram produzidos para homens destros, direito. E o que conhece Eude, o canhoto, acompanhado de um séquito, foi o portador do tributo ao rei Moabita. Ele agiu de forma com muita perspicácia. Ele foi primeiramente fazer uma leitura do ambiente, ele foi fazer um reconhecimento para saber o que tinha ao derredor daquele imperador. E sem qualquer suspeita, ele diz ao rei que tinha um recado da parte de Deus. E aquele homem ímpio, baixa a guarda, libera a sua guarda e os seus empregados e fica a sós com ele.
E o texto sagrado diz que Eude saca rapidamente a sua espada e enterra na barriga daquele homem. Ele surpreende o seu adversário. E depois de matar o seu adversário, ele fecha as portas. Com o passar do tempo, os empregados notam que está demorando muito. Quando adentram ao ambiente, ele já está completamente morto. E o que é que ele faz? Ele sai e vai de volta ao povo da aliança, fazer uma convocação para uma batalha. Ele toca trombeta nas montanhas de Efraim, convocando os filhos de Israel para uma peleja. E ele está legitimado porque ele diz: olha, eu já fui lá e já comecei o serviço. Eu já matei o rei. E ele afirma que Deus iria entregá-los os inimigos moabitas em suas mãos. E com essa orientação eles descem após ele pelo rio Jordão e vão batalhar contra os moabitas. E o resultado é a morte de mais de 10.000 soldados. E eles prevalecem sobre uma batalha que aparentemente era totalmente improvável deles terem sucesso. E sob a liderança de Eude, Moabe foi subjugado naquele dia ao poder de Israel. O opressor do povo de Deus estava derrotado e o povo oprimido agora alcançava uma consagradora e indiscutível vitória. No verso 30, o texto diz: naquele dia Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Deus, Ele soberanamente utiliza dos seus meios, das suas estratégias, utilizando quem Ele bem deseja, para que os seus decretos, para que a sua vontade seja plenamente cumprida e o nome do Senhor seja exaltado. Tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, pode se levantar quem for, os poderosos podem se opor, autoridades podem se levantar, mas aquilo que Deus determinou vai se cumprir em nossas vidas, para que o nome de Cristo Jesus seja exaltado. Eude escapou da proteção dos guardas e fugiu para convocar a tropa de Efraim para aquela última grande batalha. Meus amados, eu quero refletir acerca das lições, das muitas lições que esse texto nos mostra. Em primeiro lugar, nós devemos estar muito atentos para que nos momentos de bonança e abundância em nossas vidas, nós tenhamos o sentimento de gratidão e de obediência ao Senhor, ao invés de autossuficiência e distanciamento dEle. Onde passamos a confiar nos nossos recursos, na nossa situação, no nosso emprego, na nossa condição social, no cargo que ocupamos. E como nós somos tendenciosos a, em tempos de calmaria, começarmos a relaxar a nossa comunhão com o Senhor.
Os tempos que mais oramos são os tempos que enfrentamos as maiores batalhas e os maiores desertos e mais áridos das nossas vidas. Nos tempos de bonança, que tenhamos um coração grato. Nos tempos de calmaria, que venhamos repousar e confiar nele, na certeza que é Ele que tem promovido a paz, que é Ele que tem promovido o sustento, que é Ele que tem nos guardado e nos livrado de todo o mal. Vimos que o povo da aliança, que viraram as costas para Deus nos dias da bonança e fartura, voltam-se para o Senhor nos tempos do jugo estrangeiro e escassez, e clamam ao Senhor pelo socorro, e Deus graciosamente demonstra sua bondade e fidelidade ao povo da aliança, ao mandar juízes libertadores, que vimos esta noite, Otoniel e Eude, que libertam o povo da aliança da opressão dos inimigos estrangeiros. Semelhantemente somos nós, que muitas vezes nos distanciamos de Deus, nos distanciamos da igreja do Senhor, porque nos envolvemos com muitas coisas, algumas delas até legítimas, aparentemente legítimas, mas que estão se tornando ídolos em nossos corações e estão tomando a primazia de Deus em nossas vidas. Algo que é extremamente legítimo pode se tornar algo danoso e um ídolo para os nossos corações. Às vezes a fartura e a bonança está muito grande. Nós começamos a negligenciar o culto ao Senhor. Trocamos de estar na presença do Senhor, ofertando o nosso culto racional para estar nos deleites desta vida. Começamos a colocar a nossa confiança no dinheiro, achando que podemos dominar absolutamente tudo. E muitas vezes até semelhantemente ao filho pródigo, que deixa tudo para trás e vai à busca dos prazeres, porque agora eu tenho, porque agora eu posso, porque agora eu vou viver e gozar da minha vida como bem entender. Que nunca sejamos entorpecidos por aquilo que Deus nos dá materialmente, mas sejamos bons mordomos para desfrutar de todas as bênçãos e dádivas, reconhecendo que Ele nos deu e que o nosso coração não está atrelado às coisas, mas o nosso coração e a nossa alegria está firmada no Senhor. O ciclo de obediência, disciplina, clamor e libertação pode ser visto nos nossos dias. E é interessante que sempre que o povo de Deus se afasta da palavra e segue os seus próprios caminhos, segue por caminhos tortuosos, segue por caminhos que levam a abismos e nos distanciam cada vez mais da presença do Senhor. Jesus, em sua oração ao Pai, que é santo, o Senhor Jesus faz a seguinte solicitação em nosso favor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdadeira santificação, ela está na nossa vida, de modo que o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas ações possam viver em harmonia e em deleite à lei do Senhor. E eu concluo, meus amados irmãos,
Vimos na noite de hoje que o povo da aliança, ao clamar, Deus enviou juízes libertadores que temporariamente foram instrumentos de Deus para promover segurança e salvação ao seu povo. Observe que o texto fala que durante um período, um lapso temporal de 8 décadas, ou seja, 80 anos, apesar de ser um período significativo, o povo de Deus voltou a perecer, a ser subjugado e cativo. Igreja do Senhor, desde que o pecado entrou no mundo, o homem tornou-se prisioneiro e escravo. O homem vive sob a escravidão do diabo, do mundo e da carne. Por mais esforços que sejam empreendidos, o homem não pode libertar a si mesmo dessas amarras, dessa escravidão. A religião com os seus rituais não pode libertar o homem do pecado. As ciências humanas e sociais, com seus recursos mais diversos e variados, não conseguem quebrar as algemas do medo que oprime o homem em estado de queda e distante de Deus. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho unigênito. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Somente o Filho de Deus pode libertar o cativo, somente Ele pode tirar o pecado da potestade de Satanás para Deus e arrancá-lo do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Bendito seja o Senhor. Jesus foi categórico e disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Disse ainda em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade está à nossa disposição. O nosso Redentor vive, e nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter esperança, nós podemos ter alegria, nós podemos ter a certeza da remissão, do perdão dos nossos pecados, e que podemos viver uma vida de comunhão e plenitude que só Ele pode nos dar. Vimos que Otoniel e Eudes libertaram temporariamente o povo de Israel da escravidão. Mas hoje mesmo, Jesus pode nos libertar definitivamente da escravidão do pecado, do medo, da culpa. Ele pode tornar você verdadeiramente livre. Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que cura, Ele é a verdade que restaura, Ele é a verdade que reaviva, Ele é a verdade que faz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Que essa esperança e que essa certeza brote todos os dias nos nossos corações. Que hoje nós temos um libertador não para nos libertar da opressão temporária, como faziam os juízes, apontando para o libertador definitivo e completo, Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos daquele que afirmou: eu sou aquele que vive,
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este sim tem poder para nos libertar, este sim tem poder para promover em nossos corações a reconciliação com Deus Pai e nos libertar de toda escravidão. Que Deus guarde em nossos corações esta certeza, essa alegria e essa esperança, que os juízes foram libertadores temporários, mas Deus enviou o libertador pleno, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus para salvação eterna. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor.